Nova lei do gás, um novo marco legal. Vamos entender um pouquinho o que é esse novo marco legal do gás, o que traz essa possibilidade aí de aprovação desse texto lá na Câmara dos Deputados. O deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, está em contato com a gente. Ele é presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis. Oi, deputado, boa noite, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Um prazer falar com vocês aí. Deputado, explica para a gente, tintim por tintim, de uma forma didática, o que traz essa nova lei do gás, essa possibilidade que está dentro desse projeto de vocês. Vamos tentar ir de maneira bem objetiva, tá certo? Embora não seja um assunto, Isabel, muito fácil da gente dar uma solução simplista para uma questão complexa, né, como é a questão de energia e principalmente o gás no Brasil. Mas tentando trazer só os aspectos mais focais aí, você colocou muito bem no sentido de que esse debate é um debate que já se arrastava durante 7 anos aproximadamente no Congresso, uma lei que tinha sido aprovada em 2009, e rapidamente, já em 2013, ela sofreu aí essa tentativa de modificação exatamente porque já naquela época ela mostrava-se pouco efetiva para fazer com que o mercado de gás no Brasil deslanchasse. Esse debate ele ocorreu muito lentamente, mas no ano passado, eu acho que também em função do trabalho da própria frente parlamentar nossa aí que você mencionou, acelerou essa discussão e nós conseguimos colocar um substitutivo, que na verdade, já uma minuta bastante consensada dentro das comissões, mais especificamente na Comissão de Minas e Energia, e é esse projeto que a gente está levando para votação em plenário. Só para deixar o nosso ouvinte assim, na mesma sílaba, o que se tem no gás no Brasil hoje é o monopólio da Petrobras. Esse monopólio ele foi questionado pelo CAD, né, o órgão que cuida de concorrência, né, de competição no mercado, e o CAD determinou à Petrobras que deixe de exercer o monopólio tanto na retirada do gás lá do poço, no transporte para a terra e também no transporte entre essas unidades de processamento em terra e os locais de consumo do gás. Então, a Petrobras, por força desse termo de ajustamento, ela terá que sair desse monopólio. E esse projeto de lei ele vem justamente na direção de apontar, então, que caminhos, a partir da quebra desse monopólio, poderá ser trilhado. E esse caminho é o caminho de uma maior competição entre outras empresas que são também operadoras ao lado da Petrobras dos blocos de exploração, especialmente do pré-sal. Então, a partir da aprovação de um novo marco do gás, além da Petrobras, haverá outras companhias de porte também, que venceram licitações anteriormente e que terão a condição de usar as infraestruturas que até então somente a Petrobras poderia usar. Vou te dar um exemplo. Se uma empresa que ganhou um bloco desse extrair óleo e gás, quando ela transporta esse gás para o continente, ela era obrigada a entregar o gás à Petrobras e somente a Petrobras poderia comercializar esse gás. Então, assim, a Petrobras determinava o preço lá na boca do poço e depois a Petrobras participava, e participa ainda, do capital de praticamente todas as empresas distribuidoras de gás no Brasil. Então, essa presença vertical, ou seja, presença desde o poço até a ponta de consumo, fez com que não houvesse no Brasil uma concorrência. E até é fácil explicar por que, por exemplo, a Petrobras, quando apresentou o seu planejamento da próxima década, apesar da nossa oferta de gás natural vinda do pré-sal ter praticamente finalizado, dobrar, sair dos atuais
60, 70 milhões de metros cúbicos dia para algo em torno de 100, 110 milhões de metros cúbicos diários, o preço na projeção da Petrobras não se alterava. Isso é revelador de uma prática monopolista. Claro, se o executivo da companhia diz, olha, eu não tenho por que baixar o preço, eu não baixarei, porque eu vou causar um prejuízo a uma empresa que tem acionistas. Então, assim, quem tem que, de fato, determinar, então, a mudança é o Congresso Nacional, fazendo com que essa competição aconteça e para que ela, de fato, se materialize, vários instrumentos estão previstos lá. Agora, é o suficiente, né? Algumas pessoas têm feito críticas ao modelo, dizendo, olha, ele é importante, ele é fundamental, mas não é o suficiente. Ainda há outras alterações a serem feitas. Olha, eu concordo parcialmente com essa observação, mas acontece o seguinte, se nós, pelo menos, não ativarmos cerca de 2/3 dos temas, né, de importância, que é o que está contido nessa proposta de lei, nós vamos ficar esperando um modelo ideal, um modelo completo, e numa área tão complexa como essa de negócios e que envolve competição em vários níveis e que envolve interesses de vários estados, tem interface com o setor elétrico, né? Porque o gás ele entra na matriz energética brasileira. Se nós ficarmos discutindo, nós certamente não vamos chegar a uma conclusão, não vamos votar nenhum projeto. Então, nossa proposta da Frente Parlamentar é que nós possamos votar essa proposta que lá está, né, que está tramitando e vai a plenário possivelmente na próxima semana. Não foi possível ainda chegar a um acordo de elementos para votar nesta semana, é provável que fique para a semana próxima, mas nós acreditamos que se as principais operadoras de óleo e de gás, né, que é quem investiu na retirada do produto dos poços, está apoiando esse projeto. Se investidores, principalmente do setor de térmicas, demonstram interesse nesse projeto da forma com que ele está colocado. Se grandes associações e federações representativas da indústria ou de setores industriais intensivos em gás estão apoiando essa proposta, significa que ela dispõe dos apoios necessários de quem está disposto a correr riscos investindo na atividade de gás. Então, assim, para quem me pergunta por que você acha que esse projeto é bom, eu digo, olha, ele é bom porque na base dele estão aqueles que ou já correram o risco exploratório, né, que já foram para o mar fazer prospecção e retirar esse gás, que hoje, infelizmente, 40% é reinjetado no poço por falta justamente dessas infraestruturas e dessa concorrência. Nós estamos, por assim dizer, não perdendo o gás porque ele é reinjetado, você não está jogando ele fora. Mas nós estamos atrasando o uso desse gás e o Brasil não pode abrir mão, obviamente, numa matriz energética que está mudando rapidamente, né, aquela máxima que diz que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Ou seja, assim como a era do petróleo não acabará por falta de petróleo ou gás. É pela substituição por outras energias mais consentâneas com a defesa do meio ambiente no sentido amplo, né? Que fará com que a matriz seja substituída. O Brasil corre o risco, se errar nessa dose, ou seja, se não souber trazer essa riqueza do fundo do mar e fazer com que ela se torne rapidamente utilizável pela sociedade e também gerando arrecadação, royalties, impostos de modo geral para o Brasil como um todo, nós vamos perder uma janela de oportunidade. Então, o projeto ideal, né, eu mesmo acho que fui parlamentar com mais emendas aprovadas a esse projeto que tem hoje, mas eu desejaria aperfeiçoar um pouco mais, né? Um pouco mais na linha de dar mais liberdade ao consumidor. Né? Eu desejaria, por exemplo, impedir que a regulação definisse que um consumidor
médio ou pequeno, seja residencial ou seja comercial, industrial, desejaria que todos pudessem ser consumidores livres, que pudessem escolher qual a distribuidora, por exemplo, eles vão comprar. Deputado, era justamente isso que eu queria abordar com o senhor. O texto, o senhor falou que existe um consenso, né? Foi um texto bem costurado até aqui, que vai gerar competitividade, reduzir preços, aumentar a arrecadação de impostos, atrair investidores, contribuir para gerar empregos no país. Mas na ponta, ali para o nosso ouvinte que está acompanhando agora no carro, em casa, para ele, no que pode reverter de positivo essa nova lei que trata do gás aqui, da exploração do gás natural aqui no Brasil? Vai ter redução de preço, por exemplo? Então, isso é o desejo, né? O desejo, e é isso que nós vamos batalhar para ter. Só para citar um exemplo para vocês. Monopolista hoje, Petrobras, não hoje, mas na média dos anos, a molécula, 1 milhão de BTU, que é como você mede o poder calórico do gás, 1 milhão de BTU no Brasil girou em torno de $14, enquanto a média mundial girava em torno de $5 a $6 1 milhão de BTU. Então nós estamos fora. A nossa indústria está fora. Até a geração térmica de energia elétrica está fora do padrão mundial. Sem uma conta equilibrada, sem o preço da molécula cair, o consumidor residencial, o consumidor do GNV, né, no táxi, no veículo de aplicativo, ou até num ônibus ou caminhão movido a gás, se o preço médio da molécula não cair por força de um consumo maior e de uma distribuição desse benefício em geral, você não consegue fazer com que esse mercado produza a redução de preço. Então, essa maior competição nos grandes consumidores, uma disputa maior entre a operadora que está tirando do mar, as eventuais transportadoras no meio disso e as comercializadoras, distribuidoras, é esse modelo que vai fazer o preço na ponta cair. Então, eu acredito firmemente que essa modificação agora, com mais aperfeiçoamentos que nós possamos fazer no futuro, o grande objetivo é tornar esse gás mais barato na ponta para o consumidor que está nos ouvindo. Então, só para dar um exemplo para vocês, vai ser possível levar gás por gasoduto ao Brasil todo? Não. É preciso ser verdadeiro nisso. Vai ser possível levar gás onde tiver viabilidade para a estrutura de gás. Agora, do gás natural, você pode extrair o gás liquefeito, ou seja, para cada 1 milhão de metro cúbico que você tiver de acréscimo diário na produção, é possível produzir, por exemplo, 7 mil botijões de GNL, ou seja, ou de GNP, né, esse botijão de gás que nós estamos acostumados. Então, assim, uma expansão da produção de gás natural no Brasil levará também a ganhos em setores populares, porque a produção do GNP, do gás liquefeito a partir do gás natural, também será um ganho. Então, essa exposição maior à competição levará a isso. Agora, quanto maior, né, quanto mais livre esse mercado tiver, quanto menos cartórios dentro desse mercado, mais o consumidor vai se beneficiar dessa briga. Isso encontra um paralelo onde, na telefonia, talvez, né, mas não com essa visão de universalização completa, porque o gás é uma das matrizes brasileiras de energia. Onde for mais barato chegar com energia elétrica no sentido hidroelétrica, ok. Onde for possível por térmica, ok. Onde for possível conectar uma residência na rede de gás, e isso for equilíbrio, bom. Se não, vai por botijão. O importante é que o preço final caia. E esse projeto tem no seu coração o espírito de abrir mercado. E você tem um cálculo, deputado, de quanto pode cair, por exemplo? Enquanto o senhor falava, fui pesquisar o preço do botijão de gás, que acho que é o que afeta mais diretamente o nosso ouvinte e a gente mesmo, né? Em São Paulo, por exemplo, R$70, né? Levando o vasilhame vazio, obviamente, porque se você for pagar é muito mais caro do que isso, né? Claro. Você tem ideia desse preço, quanto ele pode ser reduzido?
Então, ninguém arrisca ainda, Isabel, dizer qual é o percentual de queda possível. Mas, olhando para o preço internacional da matéria-prima, gás natural, e considerando que é um alvo razoável fazermos cair a metade, o preço médio da matéria-prima, é de se esperar que se produza um ganho, que ainda não seja um ganho de cair da metade os seus derivados, mas é produzir um efeito que seja um efeito positivo a favor do consumidor. Então, assim, não dá para cravar um percentual, mas dá para dizer que países que adotaram modelos semelhantes e não pararam de abrir seu mercado, ou seja, de aperfeiçoar, conseguiram produzir, de fato, uma redução. Hoje, o gás liquefeito de petróleo, o gás de botijão, em São Paulo e no Rio, apesar do preço, ainda é mais barato, 50% do que o gás natural encanado, né? Esse que a gente diz, esse que vem por tubulação. Então você vê que o gás liquefeito do botijão é caro, mas o gás natural ainda é mais caro. Então nós temos que trazer os dois através dessa maior competição para patamares que sejam aceitáveis, né? Então, assim, o que a gente acredita é que com este modelo que está sendo implantado, embora como todo modelo ele seja passível de críticas, né? Olha, ele não é tão profundo quanto deveria ser ao mudar a legislação estadual, por exemplo, de regulação. Ele não faz isso porque, constitucionalmente, grande parte da regulação do mercado de gás cabe aos estados. Então, quem faz críticas ao modelo dizendo deveria atuar mais na questão estadual, desconhece que há limitadores constitucionais para que isso acontecesse. Mas, ao longo do tempo, o próprio amadurecimento gerado pelas atuais alterações vai induzir a que nos estados se façam, né, alterações importantes de modo a promover uma maior competição na ponta. Em alguns casos, as assembleias legislativas deverão olhar para o modelo nacional e ver naquilo que é possível aprimorar. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, com o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, tratando conosco dessa lei do gás. Deputado, certamente voltaremos a nos falar, porque esse assunto gera discussão e é de interesse de todo mundo. Muito obrigado pela participação do senhor, até uma próxima. Até. Imagina. Um abraço, deputado. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.